A Fórmula 1 já viu gênios, vilões e heróis, mas poucos conseguiram transitar entre todos esses papéis ao longo da carreira. Esse é o caso de um piloto que dividiu opiniões, que foi amado e odiado na mesma intensidade. Um homem que saiu do anonimato na Alemanha para dominar o mundo, bater recordes de lendas e depois escolher o silêncio, a reflexão e a humildade no lugar da glória. Hoje eu vou te contar a história de Sebastian Vettel, o último campeão da velha guarda. Sebastian Vettel nasceu em 3 de julho de 1987 em Heppenheim, uma pequena cidade alemã cercada de vinhedos. Desde criança ele já sabia o que queria: correr. Mas não era só sobre velocidade. Vettel sempre foi metódico. Enquanto outros garotos sonhavam com fama, ele sonhava com perfeição. Um garoto que decorava circuitos, anotava tempos, estudava cada detalhe como se fosse um cientista da velocidade. E talvez tenha sido isso que chamou a atenção de uma equipe chamada BMW Sauber. Em 2006, Vettel foi chamado para ser piloto de testes. Aos 19 anos, já estava andando no mesmo paddock de Schumacher, Alonso e Raikkonen. E na primeira oportunidade real que teve, substituindo Robert Kubica no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2007, ele terminou em 8º, marcando ponto logo na estreia. Mas ninguém ali imaginava que aquele garoto tímido e sorridente se tornaria em pouco tempo o homem que dominaria a Fórmula 1. Em 2008, Sebastian foi contratado pela Toro Rosso, a equipe B da Red Bull. O carro era limitado, mas o talento não. E foi ali, sob chuva, no lendário circuito de Monza, que ele fez história. Pole position, vitória, o mais jovem vencedor da história da Fórmula 1 até então. E não foi sorte, foi precisão, frieza e controle. Enquanto os grandes erravam, Vettel parecia estar em outro planeta. Naquele dia, o mundo conheceu o Baby Schumi. Mas a verdade é que ele não queria ser o novo Schumacher. Ele queria ser o primeiro Vettel. O desempenho foi tão impressionante que, em 2009, a Red Bull não teve escolha. Subiu o garoto para a equipe principal. E foi aí que o jogo começou de verdade. Adrian Newey entregou uma das máquinas mais velozes da era moderna, e Vettel soube aproveitá-la como poucos. No mesmo ano venceu 4 corridas e terminou vice-campeão, atrás de Jenson Button. Mas o que viria a seguir, ninguém estava preparado para ver. Entre 2010 e 2013, Sebastian Vettel fez algo que só os maiores da história conseguiram: 4 títulos mundiais consecutivos. Era o auge da Red Bull, e ele parecia imparável. Nas largadas, nas voltas voadoras, nas ultrapassagens cirúrgicas, tudo parecia sob controle. Ele era o exemplo máximo de consistência, frieza e concentração. Mas junto com o sucesso veio a polêmica. O Multi-21, em 2013, quando desobedeceu a ordem de equipe e ultrapassou Mark Webber, marcou uma ruptura. A imagem do garoto de ouro se transformava no vilão calculista, mas por trás daquela decisão existia algo mais complexo. Vettel nunca correu para ser amado. Ele correu para vencer, e no fundo é isso que define os verdadeiros campeões. Mas o domínio não dura para sempre. Em 2014, uma nova era começou, a era híbrida, e junto com ela, o reinado da Mercedes. A Red Bull perdeu força, e Vettel, acostumado a vencer tudo, começou a sentir o peso das derrotas. No fim daquele ano, ele tomou uma decisão ousada. Deixou a Red Bull e foi para a Ferrari. E aqui começa o segundo ato da sua história. A missão era clara: devolver o título à escuderia mais tradicional da Fórmula 1. O mesmo sonho que um certo alemão de 7 títulos também teve anos antes. A pressão era imensa, mas Vettel parecia renascido. A cada vitória, ele olhava para o céu e apontava o dedo. Um gesto simples, mas cheio de significado. Era a maneira dele de agradecer, de lembrar que havia algo maior do que a velocidade. Mas nem tudo foi glória. Entre 2017 e 2019, Vettel travou uma guerra particular contra Lewis Hamilton e a Mercedes. Em muitas corridas, a Ferrari parecia pronta para vencer, até que o erro humano aparecia. E na maior parte das vezes, esse erro vinha do próprio Vettel. Aquela imagem de perfeição começou a rachar. O tetracampeão virou alvo de críticas, piadas e dúvidas, mas ainda assim ele não fugiu da responsabilidade. Nunca culpou a equipe, nunca se escondeu. Assumia o erro e voltava para o carro no domingo seguinte. Esse é o ponto que separa os gênios dos comuns. A habilidade te faz vencer, mas a humildade é o que te faz eterno. Em 2020, a Ferrari anunciou que não renovaria seu contrato. E pela primeira vez, o homem que parecia sempre no controle estava sem chão. Mas em vez de desistir, Vettel fez o oposto. Assinou com a Aston Martin, uma equipe pequena, sem histórico de vitórias. E ali mostrou uma faceta que o mundo ainda não conhecia. O campeão virou mentor. O piloto virou exemplo.
E o homem virou voz. Nas entrevistas, Vettel falava sobre meio ambiente, empatia e igualdade. Começou a plantar árvores, limpar arquibancadas depois das corridas e usar o capacete como forma de protesto pacífico. Era outro Vettel. Mais maduro, mais humano. E muitos fãs que antes o criticavam, agora o admiravam. Em 2022, veio o anúncio. Sebastian Vettel se aposentaria ao fim da temporada. E o vídeo que ele publicou nas redes sociais foi simples, mas tocante. Nenhuma produção milionária, nenhum roteiro cinematográfico. Apenas ele, em um ambiente natural, falando sobre a vida, a família e sobre como o mundo precisava de mais cuidado. Aquele menino metódico de Heppenheim tinha completado o seu ciclo. Seu último grande momento veio em Suzuka, o circuito onde conquistou seu primeiro título. Mesmo com um carro limitado, Vettel arrancou pontos e recebeu aplausos de todo o paddock, de pilotos, engenheiros, fãs e até rivais que antes o odiavam. Naquela despedida ficou claro. Sebastian Vettel já não era apenas um piloto. Era um símbolo de uma era que estava chegando ao fim. O fim da geração dos que ainda guiavam com o coração. Hoje, quando se fala em Vettel, muita gente lembra do tetracampeão que dominou o mundo, mas poucos falam do homem que decidiu parar para cuidar do planeta, da família e da própria mente, e talvez seja justamente isso que o torna tão especial. Num esporte movido pela pressa, ele foi o primeiro a entender que o tempo, às vezes, precisa desacelerar. Sebastian Vettel é o tipo de piloto que, mesmo longe das pistas, ainda inspira. Ele nos lembra que vencer é importante, mas ser lembrado com respeito é ainda mais. E no fim das contas, quando o capacete cai e o barulho do motor se apaga, o que realmente fica é o legado. O legado de um homem que começou como promessa, virou lenda e terminou como exemplo. O último campeão da velha guarda. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi a sua lembrança favorita do Vettel na Fórmula 1? Aquela ultrapassagem, aquela vitória, ou o momento em que ele mostrou que ser humano é tão importante quanto ser campeão. Nos vemos no próximo episódio.